tarde, tudo bem com você, gente? Raquel Fonteles aqui falando para mais um programa 40 Mais Sextou com Elas, ao lado da Carmen Leonel. E hoje a gente está com um programa muito gostoso, não é, Carmen? A gente vai falar de algumas delícias. Fala aí para gente. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Boa tarde, meus ouvintes e minhas ouvintes tão queridas. Mais um programa, mais uma sexta-feira e sextou com a gente sempre é melhor. Hoje a gente também começa uma novidade, né, Raquel? Opa! Nos nossos programas. Hoje a gente está trazendo uma ouvinte, gente, porque vocês ouvem, vocês dão retorno, vocês nos perguntam coisas e vocês nos dão um carinho muito grande. Então hoje a gente resolveu trazer uma ouvinte que se dispôs a estar com a gente, a contar como tem sido a experiência de acompanhar o nosso programa. Olha, é assim, ela foi a nossa primeira ouvinte. E ela fala pra gente que desde então ela põe o despertador no trabalho, em casa, onde ela estiver, e ela não deixa de ouvir o programa. Hoje a gente está recebendo a Deise Meire, que é uma cozinheira de mão cheia, trabalha com alimentação. Ela é barista, gente. Vocês sabem o que é barista? Ela é barista. Ela sabe montar e fazer aqueles cafés decorados, deliciosos. Mas quem vai contar isso para vocês é ela mesma. Deise, bem-vinda. Fique à vontade. O programa hoje é seu. Boa tarde, meninas. Estou muito feliz de estar aqui nesse programa. Carmen Leonel, Raquel Pontelli. Realmente dá uma emoção enorme de estar com vocês. Tudo que foi falado aqui é a mais pura verdade. Eu acompanho vocês desde o primeiro programa de vocês. Vocês fazem total diferença na nossa tarde. Eu não perco vocês. Muitas coisas mudaram minha maneira de pensar por conta de vocês. Esse programa representa demais. Para falar a verdade, eu sempre quis mexer com a parte do empreendedorismo, mas sempre fiquei com medo, achando que não ia conseguir, achando que não ia dar certo. Mas vocês nos colocam aquele desafio toda sexta-feira, às 5 horas, aquele desafio de empreender, aquele desafio de que nós conseguimos. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu trabalho numa cafeteria, como a Carmen Leonel já contou para vocês, e lá eu faço a montagem de bebidas. Eu comecei nesse local no ano de 2022 e trabalhei uma boa parte lá. E aconteceram algumas dificuldades comigo e eu não pude permanecer no ano passado. Eu fiquei afastada por motivos assim bem graves, motivos bem sérios de saúde, né? E nesse período foi o que eu conheci vocês e que eu ouvia vocês e me deu aquela assim, fiquei assim, entendi que tudo era possível, que era possível voltar para o meu trabalho, que era possível a cura, ouvindo todos os depoimentos de vocês. E todos os depoimentos, e a cada convidada, sempre eu entendia que vale a pena tentar. E hoje eu tenho essa vontade de empreender, essa vontade de colocar para fora todas as coisas que eu tenho guardado aqui. Então vale muito a pena você, ouvinte, ouvir, tirar um tempinho da sua tarde de sexta-feira para ouvir essas meninas, viu? Porque esse trabalho é feito com muito carinho, esse trabalho é feito com muito amor, com muita seriedade. Então, vale muito a pena, meninas. A Vale gente muito vai mesmo. aproveitar dela hoje, né? Porque olha o tamanho da nossa responsabilidade, Raquel. Você Sim, parou para pensar só nesse primeiro 4 minutinhos que ela falou? Gente, o programa hoje vai ser muito sério.
Porque olha só a responsabilidade. Nós não podemos trazer aqui qualquer informação. Nós não podemos oferecer a vocês qualquer história. Nós só trazemos no nosso programa histórias que fazem a diferença na vida de vocês e que fazem diferença na nossa vida também, não é, Raquel? Com certeza, uma coisa que a gente fala, eu ouvi aqui uma vez um relato, até citei esses dias, que eu achei muito interessante. A cada vez que a gente conta a nossa história, isso nos fortalece. E eu ouvi outro dia, trocando uma ideia nos bastidores com a Daisy, ela falou que o nosso programa tem encorajado muito ela a empreender. E isso eu fiquei muito feliz, porque o foco do 40 Mais é exatamente direcionar, mostrar o caminho das pedras, dividir as dificuldades, porque existem sim dificuldades, aqui a gente traz realidade, e não existe assim um mundo perfeito no universo empreendedor. Só que o mais importante da coisa, o mais interessante da coisa é mostrar que essas dificuldades podem ser superadas. E foi até interessante que ela falou que eu estava passando por um momento pessoal muito difícil e todos os relatos que foram trazidos no programa, todas as histórias me fizeram pensar que era possível superar aquilo. E hoje, pelo que a gente conversou, ela já vai trazer um pouco mais, ela está abrindo um pouco a mente dela para esse universo, com os talentos que ela tem, que ela já vai trazer e compartilhar aqui com a gente, não é mesmo? Eu queria trazer um pouco da história da Daisy, que ela me relatou, e eu conheço também um pouco. Ela vem de uma história lá atrás, de muita luta, de morar na periferia mais longe, de pegar várias conduções para trabalhar. Ela já passou por empresas onde ela era promotora de vendas, ela já foi funcionária do Cinemark, ela já foi. Agora, isso vocês não sabem, eu vou trazer aqui. Ela foi minha sócia no Mãos à Obra. Que legal! Ela era a minha Mãos na Obra e eu era a Mãos na Obra dela. Então, ela começou a tomar gosto por combinar temperos, por entender melhor quantidades, montagem de marmitas. Nós empreendemos juntas por quase 2 anos. Quer falar um pouquinho sobre isso? Gente, só de falar já me lembra como foi gostoso, como foi bom. E eu vou contar para vocês toda a história. Nós abrimos, né, esse restaurante. Esse restaurante, a princípio, era só para comidas congeladas, né? Com comidas fitness congeladas. E aí, com o passar do tempo, a gente viu que a gente podia mais, que a gente podia Abrir uma abrir uma porta. porta, né, melhor. Então a gente começou a fazer comidas também, à la carte, comidas frescas Comida também, caseira, aquela comida de caseira, mãe. de mãe mesmo. Aí entramos com feijoadas, entramos com lasanhas, com escondidinho, tudo que vocês podem imaginar, posso imaginar, a gente tinha naquele restaurante. E lá dentro me surgiu uma vontade enorme de trabalhar com doces, com confeitaria. E a gente abriu o leque para algumas pessoas, aqueles clientes assim mais próximos da gente, né? A fazer encomendas. Aí a gente começou a fazer eventos também. A gente pegou uma empresa para fazer eventos. Se eu não me engano, acho que era evento de Halloween, que a gente fez. Então, vários eventos aconteceram. Fiz vários tipos de doces, bolos também. A gente começou a fazer também bolos de aniversário também. E como loucura pouca é bobagem, e a Carmen estava nisso tudo, nós resolvemos locar espaço dentro de uma academia de CrossFit. E a Daisy foi lá para a academia pilotar a cozinha. Quer contar um pouco? Foi emocionante, já tinha até esquecido. Gente, eu peguei os primeiros horários da manhã, eu não vou me lembrar nunca que a gente teve uma encomenda num dia anterior e nós viramos à noite trabalhando e no dia seguinte eu tinha que ir para academia. Eu falei,
Meu Deus, como é que eu vou conseguir? Conseguimos, tivemos várias experiências, né, de trabalhar. Aí sim, o público era um público um pouco diferente, que era um público que malhava, era um público que se preocupava, né, com a alimentação. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade vender, né, uma prestação de serviço para um público tão assim exigente, um público tão diferente. Mas foi um desafio enorme, um desafio vencido. Amei estar ali e ali também me fez também entender que é possível você trabalhar com todos os públicos e é possível sim, e é gostoso também trabalhar com a comida saudável também. E foi sensacional. Amei trabalhar. Amei. Que legal. A gente está falando aí de uma experiência no âmbito empreendedor, mas que vocês passaram por diversos desafios mesmo ali, né? Desde a questão de público, né? Perfil de público-alvo, questão de localização, questão de desenvolver cardápio, de atender a demanda desse público que era exigente. E é isso que é legal, porque quando a gente fala do pegar gosto pela coisa do universo empreendedor, muitas vezes ele vem através de uma atividade que você está desenvolvendo, né? E no seu caso, pelo que eu pude perceber e provar, né? Isso eu sou suspeita para falar, eu posso dizer, não foi só a vontade que te despertou, você tem esse talento, né? Para a culinária, para o doce em si, né? Sim. Eu amo. Assim, é bom lembrar que a gente só não continuou mesmo o nosso negócio porque a mãe da Carmen Leonel, né, veio a falecer. Ela sofreu muito, assim como nós éramos sócias, então eu acompanhei toda o sofrimento da família e eu sozinha, praticamente eu ia ficar sozinha no restaurante, então não ia dar conta, né, da demanda das pessoas, né? Então a gente resolveu, infelizmente, fechar esse negócio. Mas o fechar não significa que a gente não possa reabrir, porque temos essa vontade de reabrir e de continuar um negócio. O temos é que eu vou ficar com a parte do marketing e ela vai ficar na cozinha. Né? Vocês estão vendo, né? Ai, ai, mas cozinhar é tudo, ainda mais doces. Criar, hoje mesmo eu peguei algumas receitas de alguns docinhos que agora estão mais assim no auge, né? E já quero tentar fazer, já quero aprender a fazer para, né, já pegar. Eu posso dar uma parte? Olha, ouvintes meus e minhas ouvintes, prestem atenção. Normalmente, quem faz a degustação sou eu. Desculpem, mas como é que a gente pode fazer reeducação alimentar? E aí, ó, se a Raquel quiser também, ela pode degustar mais também, aí vai ficar a Opa! sua escolha. Super aí! A gente abre as exceções, né? Sim, Mas claro. assim, uma coisa que eu queria entender, o Deise, pelo que você trouxe aqui, que o programa ele tem aberto sua cabeça para esse universo empreendedor, né? O que você encontrou e percebeu de desafiador para esse universo até aqui, que você entendeu que é uma realidade, não só de um, mas de todos, e que é possível você conseguir em meio a essa multidão, quando aí a gente fala de concorrência, por exemplo, né? Certo. O primeiro ponto é não ter medo de errar. Porque acho que talvez seja por isso que eu não comecei meu próprio negócio, porque eu já queria começar já sabendo de tudo, eu já queria saber desde precificação, desde um ponto. Não, não é bem por aí. Você, lógico, no todo começo é muito difícil, é muito cansativo, mas o que eu entendi ao longo dos programas? Que o começo você primeiro precisa saber o seu público-alvo. Já começa por aí, quem você quer atingir, né? Que você quer buscar. Segundo ponto, você precisa saber o valor do seu serviço, não sair, né, no meio tiroteio. Você tem que saber o seu preço.
e ver, sim, o ponto aonde você quer, se é por redes sociais, se é uma loja virtual, se é uma loja, perdão, física, mas tudo isso vale a pena você prestar atenção, né? E ter critérios para abrir o próprio negócio. No meu caso, eu sei que eu tenho muita coisa ainda para aprender, mas o que mudou é que eu não estou com aquele medo mais de empreender. É entender que tudo é possível, basta você querer. É Que isso. legal, que legal. Uma coisa interessante que eu preciso citar aqui, você comentou aí sobre que você está estudando alguns doces que estão sendo aí meio que uma tendência, né? É importante, isso aqui a gente até pode trazer para uma outra pauta de programa também, para a gente debater, mas assim, quando a gente fala, independente do nicho de negócio, é importante a gente entender muito bem o cliente, trazer novidade é sempre interessante para você estar atualizado também, né, com as tendências de mercado, mas é importante entender a sua identidade de marca, ter a clareza do seu produto e para quem você está vendendo. Por que eu estou trazendo essa pauta aqui? A gente tem alguns movimentos passageiros que surgem no mercado, né? Falando de doce, a gente teve um boom do final do ano passado para cá do pistache, que vocês devem bem saber, né? Quer dizer, eu sempre amei sorvete de pistache desde que eu me conheço por gente, eu sempre amei. Só que está numa febre. Até o próprio Habib's vende sorvete de pistache, casquinha de pistache, e tudo de pistache é muito mais caro, né? E aí, Canole de pistache, então, tudo de pistache. farofa de pistache, E sempre existiu o pistache. É sempre existiu. só porque virou Deixo claro, virou sempre eu deixo claro, desculpa, Raquel, sempre existiu e nunca eu gostei. Eu sempre amei. Sorvete de pistache, para mim, é um dos meus favoritos. Mas o que é interessante falar? Eu trago aqui o mesmo exemplo que quando a gente, falando desse universo aí de doce, tá? De sobremesas, quando a gente teve o boom lá daquela OG, acho que é a OG, se eu não me engano. Sorvete. Era sorvete, não era da OG, era um sorvete meio iogurte. O Yopro. Yogoberry. Tinham várias, uma era Yoberry. Foi o primeiro. Eu lembro que tinha Eu era viciada nisso. elétricas no shopping, né? Eu fiquei viciada. Então, coisa de um mês, a gente tinha vários, né? Tinham vários aí, várias marcas diferentes surfando nessa mesma onda. Só que o que é interessante? Foi uma tendência, foi um boom que veio rápido para o mercado e passou. Então, quem investiu ali, mais pela febre, eu vou pegar porque é uma tendência, todo mundo está buscando, a gente pode não ter acontecido, suponho eu, tudo bem que a gente falou de uma pandemia aí no meio do caminho, que infelizmente ruíram muitas empresas. Mas assim, se não tiver um estudo de mercado prévio, de conhecer o seu cliente previamente, tem que se tomar um cuidado com essas tendências, né? E eu quero acrescentar isso, que é muito legal a experiência da Daisy, porque ela, agora, no trabalho que ela retomou, eles mudaram de nome, eles eram uma franquia, e aí essa franquia foi, o dono da franquia percebeu que a franquia também meio que foi uma febre, e ele estava muito preso a não colocar coisas que as pessoas às vezes pediam. Então, assim, o que é o café da manhã de nós brasileiros, paulistanos principalmente? Ó, eu estou falando de um público brasileiro, paulistano. Eu quero um café com leite, um pão na chapa. E naquele modelo de franquia, não tinha. Sempre tem que ser um café especial, ou um donuts, ou um pão de queijo. No máximo era um pão de queijo, ou cookies. Quer dizer, você vai pôr na cabeça do paulistano brasileiro que cookies é café da manhã? E ele ficou quase um ano, né? Com essa experiência, né? Um ano e pouco. E o que é legal da Daisy é que nesse tempo que ela vivenciou ali, ela aprendeu a observar e anotar
o que o público fala, porque é para eles que a gente tem que trabalhar. Sim, E sim. ela foi dando toque, foi dando toque. E aí foi legal porque ela começou a sugerir outras coisinhas. Ela mesma começou a produzir bolos, tortas, e ele percebeu que os clientes gostavam. Bolo de cenoura com chocolate, aquele bolo de fubá com goiabada, aquela tortinha de frango que você não é café da manhã, mas no almoço você toma assim um milkshake, um frappé ou uma soda, sabe essa soda italiana com a tortinha. Conclusão, ele saiu da franquia e ele mudou o nome. Ele agora se denomina como café e gelato. Ele também agora tem um tipo de sorbet. E ele foi na onda dela, que é uma funcionária, que ficou afastada, mas que no momento do afastamento dela ficou muito claro, porque ele ligava para ela e falou, não, alguns clientes estão perguntando de você, porque só você sabe fazer o combo que ele gosta, só você sabe fazer o café do jeito que ele gosta. Olha que coisa importante para quem quer empreender, ter essa experiência do outro lado do balcão. Isso é legal, tem 2 pontos que eu queria acrescentar em cima do que vocês trouxeram agora. Um é, em primeiro lugar, é inegável que a Deise é uma intraempreendedora, ou seja, ela já empreende no trabalho dela. Então, ela só precisa agora buscar mais esse conhecimento, criar mais coragem e colocar em prática o que ela já sabe fazer. Esse é um Eu ponto. queria agora que, antes de você termina, mas eu quero que ela, quando ela retomar, que você conte para nós e para os ouvintes como foi a sua volta, como foi a receptividade dos seus clientes. Emocionante. Quando eu falo, já fico com os olhos cheios de lágrimas, né? Quando eu entrei, algumas clientes, Deise, é você? Você voltou? Não acredito que você voltou. E aqueles doces, alguns doces que tem aqui na vitrine, é você que fabrica? Então, assim, tive muita, assim, Reciprocidade. isso, de clientes, né? E que gostaram do produto. Alguns clientes me pedem alguns produtos. Até as próprias funcionárias às vezes me pedem, ai, não tem como você fazer de novo aquele bolo, ou aquele doce, aquele brigadeiro. Então foi Conta muito para ela do cardápio emocionante. de festa junina. O cardápio de festa junina é só a gente mesmo. Eles pediram arroz doce, pediram é, bolo de milho, pediram canjica. E tinha uma outra pessoa que estava em vista de fornecer. Aí, quando eu levei, as clientes gostaram do produto e acabou vendendo os meus produtos. Eu falei até para o meu chefe, estou à disposição, que você precisar, né? Estamos aí. Então, teve uma boa venda, né, com os produtos da festa junina. E agora a gente está pensando já numa outra ação, né, de outras coisas, para colocar outras coisas, né, para aumentar, né, a clientela nossa. E a Raquel trouxe um conceito que eu queria que você repetisse para as nossas ouvintes, a importância também do intraempreendedorismo. Porque Sim. não é só você começar do seu zero. Você pode estar trabalhando hoje e ser empreendedora no negócio onde você trabalha. Porque isso te dá essa confiança que a Deise está falando, isso traz para você a certeza de que você vai atender bem o seu cliente. Fala um pouquinho mais sobre esse intraempreendedorismo. Olha, minhas ouvintes, além de trabalhar lá, com certeza o que a Carmen Leonel falou para vocês é o que já está acontecendo mesmo. Que o meu chefe, faz uma semana, ele me fez outras propostas de levar mais coisas para ele, o que eu poderia produzir para ele de doce, coisas inovadoras e coisas que já tem, né? Para que a gente consiga atender os dois públicos, porque tem muitos clientes que eles já são mais gostos tradicionais, né?
que gostam daquele produto, que procuram aquele produto. O que eu observo é que tem muitas pessoas que procuram doce zero, né? Zero lactose, zero açúcar, zero glúten, né? Tem muitos clientes que procuram isso. Então, isso já é um ponto que a gente já quer mexer para ver direito, né, a parte dos doces. E também ele estava também até pensando na questão também de outras comidas, algumas coisas assim de alimentação também que ele acha que ele vai conseguir, né, aumentar o ticket da loja. Ai, Raquel, Deise, eu tenho que dar aquela notícia. Pessoal, é assim, sextou, mas aqui com a gente tá sextando mais, porque já chegamos em 25 minutos de programa e a Raquel tem aquela deixa que ela pede para as nossas convidadas deixarem aquele conselho, aquela dica de ouro, né? E então eu vou passar a bola para a Raquel, já agradecendo muito. Tá vendo? Vocês estão vendo? Vocês não estão vendo no rádio, mas quem acessar o nosso canal no vídeo vai ver que eu estou pertinho. Eu trouxe a Deise hoje para pertinho de mim, senão ela não ia ter coragem de fazer o programa. Vocês acreditam? Você acredita, Raquel, que ela não ia ter coragem de fazer o programa? Imagina, a gente acredita muito nela aqui. Ó, tem duas coisas que eu queria falar, só para a gente fechar essa pauta e já passar a palavra para a Deise aí também, deixar aí uma palavra, né, um conselho para os nossos ouvintes. Uma coisa a questão do intraempreendedorismo, ela é uma via de mão dupla, porque ela é boa para ambos os lados. Toda empresa busca um colaborador intraempreendedor, porque é aquela pessoa que não tem tempo ruim, que vai ajudar a ser o braço direito. Mas, infelizmente, nem toda empresa valoriza esse perfil. Esse é um ponto. Todo intraempreendedor chega a um dado momento dentro da empresa que ele faz tanto, e chega um momento que ele vira aquela esponjinha, ele suga tanto, que chega um momento que ele tem a necessidade de pegar toda essa experiência, toda essa iniciativa e trabalhar para ele, para ela, no caso. Então, esse é um ponto. Por isso que, assim, o empreendedorismo, muitas vezes, ele está na veia de quem... Às vezes, a pessoa, ela é e não sabe o que é. No seu caso, Deise, muito claramente, para mim, você é. Muito claramente. E eu falo que eu sempre fui intraempreendedora nas empresas que eu trabalhei. E eu vou te dar um exemplo. O que você faz? Eu vi um filme no último final de semana que chama Juanita. É um filme bem interessante, curtinho, mas fala a história de uma mãe negra que tem 3 filhos, que os filhos escolheram caminhos errados. Ela é enfermeira, e aí ela simplesmente dá um basta, ela fala que ela quer mudar a vida dela. Ela vai, junta uma grana, vai para a rodoviária, pega um mapa, isso lá nos Estados Unidos, e ela escolhe uma cidadezinha para onde o dedo dela direciona. Aí ela entra no ônibus e viaja. Quando ela chega lá, ela pega carona com uma moça que ela conhece e vai parar numa cidadezinha no meio do nada. E aí, quando ela entra num restaurante, tem lá um restaurante que tem umas 3 pessoas contadas a dedos, e ela está com muita fome, ela quer comer pão, ovos e bacon, que é o café, torrada, ovos e bacon, que é o café da manhã do americano. E quando ela chega nessa cidadezinha no meio do nada, o restaurante é francês. Só tem tudo francês. E ela exige para o chefe, ela pede para falar com o chefe, que ela quer um café da manhã americano. E aí ele fala que não tem como, porque o restaurante é francês. Aí ela começa a falar, é por isso que seu restaurante está vazio? Conclusão, resumo da ópera. Ela faz o restaurante dele bombar, mexendo no cardápio e conhecendo que os próprios clientes que estão lá concordam com ela. E aí ela começa a fazer o restaurante dele a ter movimento. Peguei esse exemplo que eu achei interessante, porque é basicamente o que você faz, é basicamente o que você tem feito no seu trabalho. Então, eu só queria concluir com essa parte, que para mim, muito claramente, você tem já essa visão, você é intraempreendedora e você pode deslanchar muito ainda. Raquel, repete para os nossos ouvintes o nome do filme. Juanita. E onde ele está? Netflix. Na Netflix. Netflix, Juanita. Juanita é com J, né? J, é isso. Tá, é Juanita, na Netflix, pessoal. Prestem atenção nessa dica de ouro. É isso aí.
Bom, queria agradecer aos nossos ouvintes. Vou passar a palavra para a Deise, em seguida para a Carmen fechar, mas só queria agradecer pela tarde maravilhosa de hoje. Queria agradecer pela tarde maravilhosa de hoje, das nossas ouvintes, e dizer que o programa foi muito gostoso poder dividir com uma das nossas ouvintes e saber que a gente está fazendo a diferença aí para vocês, né? A gente espera contribuir cada vez mais. Para você que ainda não segue as nossas redes, segue lá o nosso Instagram, @40mais sextou com elas, 40MAIS, e o canal no YouTube também, todos os nossos programas estão lá disponíveis para vocês. E toda sexta-feira, aqui na www.radioempreendedora.com.br, nós estaremos esperando por vocês. Deise, muitíssimo obrigada. Foi muito maravilhoso aqui hoje a sua presença, muito maravilhosa. Queria que você deixasse aí um compartilhar da sua experiência com as nossas ouvintes. E é isso, te agradecer, super obrigada, foi um programa muito especial. Eu que tenho a agradecer vocês pelo convite, emocionada com o convite de vocês, e o meu recado para todas as ouvintes, né, e ouvintes, não desistam dos seus sonhos, seja qual for o seu sonho, e não tenha medo, não tenha medo. No meu caso, eu tenho amigos, eu tenho parentes, eu tenho saúde, minha saúde de volta. O que mais a gente pode querer? Basta mesmo ter força, ter fé e mãos à obra. Mãos à obra, você gostou, né? Senti aí que o negócio está voltando, é isso aí. Querendo pressionar para uma volta, minhas ouvintes queridas, Deise, querida, obrigada por ter aceito o nosso convite. Como a Raquel falou, continuem seguindo a gente nas redes. A gente está super feliz, porque sabe que o programa é um sucesso, é um programa necessário e é um programa que cada vez tem que ficar melhor para que vocês tenham cada vez mais sucesso. É por isso que o 40 Mais Sextou com Elas existe, para que vocês tenham sucesso. Muito obrigada. Mais um Sextou 40 Mais. Estou com ela! Estou com elas, é isso aí, gente. Até mais. Tchau, boa tarde. Tchau.